Fala pessoal, aqui é o Harrison. Hoje estou gravando esse vídeo aqui para mostrar o back-end de uma API Node.js que eu desenvolvi, que basicamente ela tem uma função de usuários, um CRUD para usuários, onde você pode ver o usuário, atualizar o usuário, excluir um usuário, e também implementei um sisteminha de autenticação usando o JSON Web Tokens, onde você pode registrar o usuário, fazer um login para o usuário, fazer o logout do usuário. E também comecei a implementar um sistema de perfil para o usuário, que na hora que você faz um registro, um perfil é criado para esse usuário e ele pode interagir com outros usuários no sistema, enviando convites, aceitando convites e etc. Aqui é a estrutura que eu defini para o projeto. Aqui em class eu estou definindo algumas classes que eu uso para fazer interação com o banco de dados. Em controllers é onde eu faço a lógica para fazer a interação entre o banco de dados e o endpoint. dbconfig é onde eu estou configurando a minha string de conexão com o banco. Estou usando o MongoDB. Eu criei um middleware de erro para facilitar e diminuir a quantidade de código que você escreve para chamar o erro, né? Em modos é onde eu escrevo o código que vai interagir com o banco. Routes, que é onde eu chamo a minha lógica do controlador. Eu também criei um service que lida com os esquemas de validação da entrada de dados, e o token service que faz a verificação do token do usuário para saber se o usuário está autorizado ou não. E aqui no server é onde o app.js é onde recebe tudo isso, é onde tudo é concentrado. Eu estou usando o Express para criar o servidor. Estou retornando respostas JSON com o Express. Vamos começar então a demonstrar isso aqui. Eu estou com o Postman aberto aqui. Eu criei essa coleção aqui no Postman, chamada WiredCraft API Node.js, e ela tem 3 pastas aqui: Auth, de autenticação, User e o Profile. E para começar a demonstrar, eu vou começar aqui pelo registro. Eu vou colocar meu nome mesmo. A senha eu configurei no esquema para que só aceite senhas que possuam pelo menos um caractere maiúsculo, uma letra especial e um número. Então vamos registrar aqui. Opa, parece que acessamos legal o nosso servidor. Para rodar o servidor tem que dar um npm run dev. Eu recebo uma mensagem no console que o servidor está rodando na porta 3000, e a gente já pode usar isso aqui lá no Postman. Quando o usuário se registra, eu recebo uma mensagem no formato JSON que o usuário foi criado, o código HTTP é 201 e ele retorna o ID do usuário também que foi criado. Agora eu vou vir aqui no login. Eu criei harrison@gmail. A senha está errada. Vamos dar a senha aqui. Agora eu já fiz o meu login. Eu vou pegar esse token aqui e eu vou configurar ele aqui na pasta py para poder usar em todas as rotas que necessitam de autenticação. Eu salvo ela aqui. Agora eu posso acessar essas rotas aqui que necessitam de validação. Vamos ver usuários. Só tem o usuário que eu acabei de criar. A senha do usuário está... Eu estou aplicando um hash no banco de dados para proteger a senha do usuário. Agora eu vou tentar atualizar um usuário. Eu vou pegar o ID dele. O nome dele está Harrison Andrade. Eu vou mudar o nome dele para Harrison Belchior. A data de nascimento, como que está a data de nascimento? A data de nascimento também vou mudar para essa nova. Também irei mudar o endereço dele.
o usuário foi atualizado e ele retorna os novos dados do usuário. Vou voltar aqui no index, os novos dados do usuário aqui. Antes de deletar o usuário, eu vou tentar mudar a senha desse usuário. Eu tenho que passar o ID dele. Eu tenho que colocar nova senha. A senha que a gente começou é teste 1, 2, 3, 4. Eu vou mudar a senha para teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A senha foi alterada. Se eu vier aqui no login e tentar entrar com essa senha, e-mail ou senha incorretos. Mas se eu colocar a senha nova, eu consigo fazer o login. Então tá funcionando. Antes de excluir o usuário também, eu vou vir aqui no perfil, passar o ID do usuário. Aqui é o perfil do usuário, tem o ID dele, e por enquanto ele não tem nenhum seguidor. O que eu vou fazer agora é criar um outro usuário para poder seguir ele. Criando um outro perfilzinho de usuário. Eu vou manter as outras informações. Criei um novo usuário. E agora eu vou usar aqui para poder enviar um convite. Aqui na rota para enviar um convite, eu preciso passar o ID de quem vai receber o convite e o ID de quem está enviando o convite. O ID de quem está enviando é o José, que eu acabei de criar, e ele é o segundo parâmetro da requisição. E quem está recebendo é o primeiro parâmetro, que é o Harrison. O convite foi enviado com sucesso. Agora, se eu vier aqui no perfil do usuário, ele tem um convite dentro dele. O Harrison tem um convite que é do usuário José, que está identificado pelo ID dele. E agora eu vou aceitar esse convite. Eu preciso passar o ID no parâmetro, eu tenho que passar o ID do usuário que recebeu o convite. E no body eu tenho que passar o ID do usuário que enviou o convite. Cadê? Se a resposta for 1, quer dizer que o usuário aceitou o convite. Então o convite sai dali da área de invites e ele passa a ser um seguidor do usuário e é bidirecional. A pessoa que está no convite vira seguidor da pessoa que recebeu o convite, e a pessoa que aceitou o convite vira amigo da pessoa que enviou o convite. Tá errado aqui, é profile. A requisição estava errada. Pronto, aí retorna uma mensagem JSON, friend request successful accepted. Quer dizer que o convite foi aceito com sucesso. Aí agora, se você vier no perfil do usuário que recebeu o convite, ele não tem mais convites, e agora ele passa a ter um seguidor. A pessoa que estava como convite passa a ser o seguidor dele. Aí se você vier no perfil desse usuário aqui, você vai ver que o Harrison também é um seguidor dele. Mostra também a data que começou a amizade deles. E com isso em mente, agora eu já posso passar para a parte do deletar o usuário. Eu vou deletar o usuário.
Agora se eu pesquisar o usuário que eu acabei de deletar, ele não vai existir. Será que eu deletei certo? Uso deletado com sucesso. Vamos ver. Uso deletado com sucesso. Vamos ver se ele foi deletado no banco de dados. Ele foi deletado no banco de dados. Então se eu vier aqui em usuários, continuando aqui, pessoal, o usuário ele é deletado do banco de dados, mas ele continua em perfil, porque ele continua aqui existindo no perfil, porque são coleções separadas. Então o que eu tenho que fazer é colocar na lógica do controlador de usuários que quando o usuário é deletado, o seu perfil também tem que ser deletado. Assim ele deixa de existir no perfil também. Então eu vou vir aqui no VS-Code. E eu acho que em perfil ainda não tem um método que interage com o banco de dados onde eu excluo um usuário. Então eu vou criar função para deletar um perfil. Export const destroy profile. É uma função assíncrona que ela recebe um user ID, que vai ser uma string. E eu vou receber string porque eu faço a conversão aqui para um objeto ID, porque como é o MongoDB, ele precisa receber como parâmetro um objeto ID. Eu vou instanciar o banco, constdb await connect mongo const collection igual db.collection profile. É uma class que eu criei para poder interagir, poder tipar os dados, né? Const object id é igual new object id. Aí eu passo o user ID que eu estou recebendo como parâmetro. Aí eu pego esse resultado que vai ser um await collection .find one and delete, e eu vou passar o user ID. Opa, onde user ID igual ao object ID, e eu retorno esse resultado, return result. Agora o que eu tenho que fazer é chamar essa função lá no meu controlador de profile. Eu vou criar um método aqui, barra método, método para excluir um perfil de usuário. Export const delete profile. Ele é assíncrono também, uma função assíncrona que tem 3 parâmetros, que é o request, o res response e o next function. Todos esses parâmetros vêm da biblioteca Express, do framework Express, que está fornecendo o servidor pra gente. E eu vou pegar o const user ID por parâmetro, recparents. Eu vou verificar se ID veio, user ID. Se ele não veio, eu vou dar um erro, throw new custom error, user ID is required, e eu vou dar um código 422. Se tiver tudo certo, eu vou criar um try catch aqui, error n next return next error, para ele retornar o erro. E o que eu vou fazer é, eu vou chamar a função, né, const response igual await destroy profile, e eu vou passar o user ID. Eu vou fazer só mais uma verificação, se não tiver resposta nenhuma, dá um erro, throw new custom error,
failed delete, failed to delete user, erro 400. Se der tudo certo, eu vou dar um status 200.json message user deleted. Eu vou passar a resposta aqui para requisição. Agora eu tenho que chamar isso lá no meu profile routes, app.delete, né? Barra profile, barra profile, barra delete, e eu passo o user ID aqui. Check token para dizer que a rota necessita de autorização, e eu vou chamar o método delete profile. Agora eu já posso testar aqui no Insomnia. Eu vou criar aqui dentro da coleção de profile, adicionar uma requisição que eu vou chamar de profile barra delete barra user ID. É um HTTP barra profile barra delete. Aí eu tenho que passar o ID do usuário. O ID do usuário que ele ainda existia era esse aqui, né? Mesmo eu tendo ele excluído do banco de dados, ele ainda existia aqui. Então a hora que eu passar aqui é para ele não existir mais. Eu tenho que colocar o delete aqui. Vamos ver se ele vai aceitar. Profile delete 404. Ele não achou essa rota. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada. Profile delete user ID. Eu escrevi errado. Profile delete. Como eu fiz uma alteração no código, eu preciso buildar novamente para ele poder atualizar o dish. Como eu estou usando TypeScript e o servidor ele só lê JavaScript, eu preciso transformar esse TypeScript em JavaScript. Então eu preciso buildar de novo, fazer um build de novo na aplicação. Agora foi atualizado. User deletado com sucesso. Na resposta ele retorna o usuário que foi deletado. Então se eu pegar esse ID aqui e pesquisar em profile, não deve existir mais. Retornou um null, ou seja, o perfil não existe mais. O que eu vou fazer agora é testar o meu logout. Em logout, eu vou fechar um pouco isso aqui que está me dando aflição. Fechar, salva, fecha, fecha, fecha. Em logout, como eu estou usando JSON Web Tokens, ele funciona stateless, ele não tem estado, ele fica armazenado na seção do usuário, no cliente, no servidor. Ele não fica armazenado em lugar nenhum, então você não pode gerenciar ele dessa forma. A minha tática para fazer o logout com o JSON Web Tokens foi criar uma blacklist para ele. Então, na rota de logout eu recebo esse token que a pessoa está passando, e eu insiro ele dentro de uma blacklist. E na próxima vez que a pessoa tentar acessar qualquer rota com esse token, o token vai ser inválido, ou seja, a pessoa vai ter que fazer um login de novo para poder usar a aplicação. Então eu já estou com o token configurado, que eu configurei lá na pasta py, e eu vou invalidar esse token aqui na rota logout, user logout com sucesso. Então se eu vier aqui na rota user que necessita do token para poder ser acessada, ele retorna uma mensagem 401 access denied, invalid token, ou seja, o usuário não está autorizado a acessar essa rota. O mesmo vale para qualquer outra rota aqui. O token foi invalidado. Aí se o usuário quiser usar o sistema de novo, ele teria que fazer o login novamente. Fazer o login, pegar o token. Eu vou passar o token de novo para a rota. E agora se eu quiser pesquisar um usuário, consigo, porque agora ele já está autorizado novamente. Era isso que eu queria mostrar hoje, um pouquinho
desse sisteminha de Node.js que cria um usuário, atualiza o usuário, deleta o usuário, altera a senha do usuário. Um sisteminha completo aí, back-end de autenticação, usando o Postman para fazer testes. Eu ainda vou escrever alguns testes usando o Jest, mas por enquanto é isso que eu desenvolvi. Obrigado aí pessoal que assistiu, até mais.